João capítulo 15. Hoje eu quero falar sobre os amigos de Deus. Quantos amigos de Deus nós temos aqui? Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 1, João 15, a partir do versículo 1. Minha tradução NVI, ela diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa, toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite e obrigado pela tua palavra. Obrigado porque fomos enxertados na videira verdadeira, somos os teus filhos. Senhor, e hoje eu quero fazer um pedido como pastor dessa casa. Nós estamos aptos para a poda, nós estamos abertos para a correção, para que o Senhor faça-nos prosperar em toda boa obra, que nós não andemos com galhos secos, mas que nós sejamos árvores frondosas, que dê sombra e descanso àqueles que vêm se abrigar debaixo da nossa tenda. É o que eu te peço nessa noite, no nome santo de Jesus, amém. E falando em amigos, esse texto saltou aos meus olhos. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos em Deus como sendo servos e queremos servir, e estamos aqui no louvor tocando, estamos cantando, estamos servindo como obreiro, estamos lá no Kids, estamos fazendo ação social, e nós sempre olhamos para a gente com uma visão de tipo assim: Deus me aceita porque eu estou fazendo, por conta da obra, porque eu sou um ativista. Só que isso tem saltado aos meus olhos, que nós temos deixado passar algumas revelações pela postura que nós nos apresentamos a Deus. Quando nós nos apresentamos a Deus como servos, nós não podemos saber os segredos dele. Porque o texto mais para frente vai dizer que não é conhecido aos servos aquilo que Deus tem guardado, mas aos amigos ele revela. E nós somos amigos de Deus, sabe? Nós somos aquele com quem Deus conta para fazer a diferença nessa terra. E eu quero fazer uma introdução falando um pouco sobre a vinha. E se uma vinha ela não for cuidada, ela se transformará em uma árvore de ramos secos. E uma árvore de ramos secos não dá sombra para ninguém, ela não dá fruto a ninguém, ela, enfim, não está cumprindo um propósito na terra. E quando nós crescemos demais, começamos a competir um com o outro, e começamos a então mostrar quais têm mais ramos. Queremos comparar aquilo na nossa vida que cresceu, mas de uma forma desordenada, de uma forma aonde nós não estamos tendo um bom testemunho. Então Deus, ele começa a nos podar. Deus, ele começa para não nos machucar, mas com um propósito de que nós possamos produzir frutos. Esse é o real sentido de nós andarmos com Jesus. Não é simplesmente saber que ele cura, mas é ser a cura através do poder dele em nós. Não é saber que Deus pode fazer infinitamente mais do que pensamos, pedimos, imaginamos, mas é deixar com que isso que ele pode fazer seja uma verdade para mim, uma verdade para você. E Jesus disse que eles já estavam limpos por causa da palavra de Deus. Olha que interessante. Nós somos limpos pela palavra, e a palavra muitas das vezes vai nos confrontar, a palavra ela vai nos corrigir. Para que foi escrito a palavra, segundo o texto da própria Bíblia? Para exortar, edificar e corrigir em amor. É isso que serve a palavra de Deus. Então, em determinado momento, essa palavra vai nos exortar. Se estamos andando num caminho que não deveríamos andar, a palavra de Deus ela vai ser um confronto para nós. E nós que estamos em Deus precisamos abrir o nosso coração para entender que a palavra que poda é a palavra que corta, mas é a palavra que prospera. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Servos, eles não enxergam isso, mas amigos, eles se permitem a isso.
A palavra, ela corta algo em nós para que nós sejamos frutíferos. A ideia de Deus é tirar os galhos secos para que você dê mais fruto, para que a força que há em ti seja guiada para aquilo que você faz de melhor, para que você prospere ainda mais. Então a forma de se podar é pela palavra falada, e a obediência, ela demonstra a permissão da poda. Quando nós somos obedientes a Deus, nós então estamos emitindo para Deus, estamos prontos para crescer na área que o Senhor quer que nós prosperamos. Algo poderoso acontece quando nós permitimos que a poda de Deus aconteça em nós. Porque todas as vezes que a palavra é lançada e nós permitimos que essa palavra ela possa então encontrar lugar na nossa vida, aquele lugar de obediência ele vai prosperar. E se você quiser, se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Ei, pera, Deus quer o que para nós? O melhor da terra. Nós vamos ver que a vontade de Deus é que nós estejamos o melhor da terra, é que nós tenhamos o melhor da terra, certo? Mas qual é a minha condição para isso? A minha condição é se eu quiser. Gente, tem gente que não quer prosperar, e glória a Deus por isso. Ou seja, eu preciso querer prosperar, e está tudo bem se você não quiser, está tranquilo. Mas qual é a vontade de Deus? É me entregar o melhor da terra. Isso tem que estar claro para mim. Isso tem que estar muito certo dentro de mim. Mas às vezes eu não vou viver o melhor da terra porque eu não quero. Eu não quero sair do conforto, eu não quero ser confrontado, eu não quero estudar para passar nesse concurso, eu não quero abrir essa empresa, enfim. Está tranquilo, amém? Mas quando nós nos permitimos, quando nós queremos, quando nós ouvimos, e ouvir aqui está ligado à obediência, eu prospero. Porque é natural para um crente que anda num correto relacionamento com Deus, você prosperar. Não é novidade. Ai, olha o que Deus está fazendo na minha vida. É esquisito você falar, olha o que Deus não está fazendo na minha vida e eu andando em conformidade com Ele. Aí é muito esquisito. Porque quando você anda com Deus, é natural que você prospere. Amém? Então, se vocês permanecerem em mim, diz o texto, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Olha que interessante. Agora eu posso então estar em Deus, a palavra dele está em mim, e eu posso pedir as coisas para ele que ele vai me conceder. Isso é algo poderoso, que só entende isso quem não trafega nas vias do servir, mas nas vias do amar. E é isso que Deus quer mudar o nosso conceito. Ele quer nos fazer entender o que é o amor, mas não o amor piegas que é pregado por aí. Não um amor de curtidas e likes, não um amor porque você me serve, então eu vou te servir, não, um amor que vai além do sacrifício, e é isso que esse texto nos diz. Então o contexto é que a palavra, ela nos corta, a palavra, ela nos poda, mas a palavra também nos prospera. Quantos estão comigo aqui? Então se Deus, ele pode te influenciar através da sua palavra, e você pode obedecê-lo através do que é dito, então agora você pode pedir o que você quiser, que será concedido a você. Se eu tivesse essa sabedoria que eu tenho hoje, alguns anos atrás, eu acho que eu estaria alguns quilômetros na frente. Mas por vezes nós estamos aqui sentados, ou aqui, ou em qualquer outro lugar, numa conferência, ou ouvindo uma mensagem no YouTube, e nós por vezes estamos teimando em obedecer. E a obediência tardia, ela é uma desobediência. Se você sabe que você tem que fazer algo e não faz, você está desobedecendo. Então nós precisamos o quê? Obedecer a Deus. E aí o texto diz, continuando, João 15, do versículo 10 ao versículo 15: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha que interessante. Permanecer em Deus, palavra dele em nós, a alegria dele vai ser completa. E se a alegria de Deus é completa, ele vai conceder os tesouros do seu coração. Ninguém tem maior amor que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês são meus amigos. E se fizerem o que eu ordeno, ou seja, eu sou amigo de Deus a partir do momento que eu faço o que ele diz, eu me torno amigo de Deus. Já não o chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai
eu tornei conhecido a vocês. Qual é o segredo para termos acesso ao coração de Deus? Trafegarmos na via da amizade. Amizade. Quantos aqui têm amigos best? Aquele que você liga, aquele que você abre o seu coração, aquele que, se te pedir para ir na madrugada salvar ele de alguma intempérie, você está lá. Aquele que você abre a porta da sua casa e deixa ele ficar lá porque você confia nele. Aquele amigo que é mais chegado que irmão, como a Bíblia diz. Eu sei que você tem um amigo assim. E se você não tem, você está mal. E esse amigo, ele conhece a sua vida, sim ou não? Ele conhece a sua intimidade, sim ou não? Ele conhece o que você faz, sim ou não? Ele conhece até os seus projetos, aquilo que você ainda vai fazer. Por quê? Porque para amigo a gente abre coração. Para amigo a gente revela segredos. Para amigo a gente abre aquilo que nós temos de mais íntimo, que é o nosso coração. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque se formos amigos de Deus, nós conheceremos os segredos do coração dele. Nós teremos acesso àquilo que muitas pessoas não têm. E nós podemos então nos antecipar sobre algumas coisas. Então essa liberdade de poda, essa liberdade de correção que Deus tem para conosco, com os amigos, ela altera o nível do nosso relacionamento com ele. Todas as vezes que você está perto do seu amigo, e esse amigo ele fala algo da sua vida que você precisa mudar, e você até vai embora depois daquele momento e você fala, poxa, ele deveria ter falado assim comigo. Ele não, meu Deus, por que ele falou assim comigo? Mas quando você aceita a repreensão, você entra num nível maior de relacionamento. E o que Deus está chamando a nós, como filhos, como amigos, é para que a gente tenha um maior nível de relacionamento com Ele. Sabe, Deus nunca se preocupou em ter alguém para servir na sua casa. Deus nunca se preocupou com isso. Mas Deus sempre se preocupou em ter amigos que Ele pudesse revelar o seu segredo. Deus sempre se preocupou com pessoas que iriam continuar o que Ele fez. Deus sempre se preocupou em ter pessoas para continuar o seu legado. Mas nós estamos com uma mente muito transformada pela religião e achamos que temos valor pelo que fazemos, mas você tem valor por quem você é. E isso muda todo o contexto. Por quê? Porque quando eu sei quem eu sou, eu não preciso ser valorizado pelo que eu faço ou deixo de fazer. Por quê? Porque você vai ser amado da mesma forma por quem você é e não pelo que você faz. Então nós, por vezes, confundimos e nos deixamos ou nos permitimos ser acessados pela religião, e a religião, ela valoriza o que você faz. Não importa se dentro de você não está legal, não importa se você me odeia, não importa se na mesa você fala mal de mim, não importa se por trás você sai fazendo fofoca, não importa, porque o importa é que você está ali cumprindo com o seu exercício. Mas para Deus não. Para Deus Ele quer saber o que tem no seu coração, porque quando você senta na mesa com Ele, Ele diz, alguém dessa mesa aqui vai me trair, porque eu conheço a motivação do coração. E esse alguém que iria lhe trair, talvez fez uma atividade ou teve uma atitude que muitos não tiveram, que era dar um beijo no rosto de Jesus. Nem sempre os que te beijam são os que te amam, são aqueles que realmente são alinhados ao teu coração. Cuidado, cuidado. Então essa liberdade de poda, ela altera o nível, e nós precisamos aceitar a poda. Nós precisamos aceitar que na nossa vida existe algo que tem que ficar para trás, para que outros cresçam ainda mais. É a permissão à poda que nos conscientiza do erro e corrige o nosso caminhar. Você viu o testemunho do Alan aqui? Sempre a gente está ali, ele pergunta, aí às vezes vai agir na ansiedade, a gente fala, calma filho, vai por aqui. E quando você aceita a correção, quando você aceita o conselho, você erra menos e você cresce mais. Essa é a chave. Quando eu me assento com um bispo, por exemplo, nós estávamos ali na mesa de príncipes, eu ouço mais, eu me calo mais, eu me permito ser corrigido por aquilo que talvez eu esteja errando. Por quê? Porque eu sei que isso é para o meu crescimento. Mas hoje você vai falar com alguém, as pessoas acham que é pessoal. Poxa, o pastor está chateado comigo. Poxa, o pastor me chamou a atenção. Filho, agradeça que eu chamo sua atenção, porque no dia que eu parar de chamar sua atenção, eu desisti de você. E você vai errar por conta própria.
Porque eu sou melhor que você? Não, porque talvez eu esteja vendo alguns quilômetros à sua frente. E isso pode ser muito ruim, o que você está fazendo hoje. Então nós precisamos ser pessoas que aceitem a poda de Deus, que aceitem a correção de Deus, que aceite Deus hoje olhar para você e te corrigir na palavra. E o que é corrigir na palavra? O homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos. E isso vai corrigir você a pensar nas suas futuras gerações, e não a pegar o seu dinheiro, o seu recurso hoje e jogar tudo no ralo. Por quê? Porque eu vou morrer, nada vai ficar para ninguém e vida que segue. Não, não é por aí. Porque se você quiser marcar a história e mudar o caminho daquilo que Deus está fazendo no mundo, você deveria se juntar a Ele, aos seus planos. Se nós somos amigos dEle, nós também nos aliançamos aos projetos dEle. Ou você, todas as vezes que você se reúne com seu amigo, aquele seu amigo íntimo, você sempre vai contra ele. Você sempre diz que não para ele. Não, a maioria das vezes o que define a tua amizade é o teu nível de concordância. Mas para ser um povo apostólico, nós não nos unimos porque concordamos com tudo. Nós nos unimos porque temos um propósito na nossa diversidade. Porque temos que ser diferente para que Deus seja um em nós. Quantos estão entendendo? Você não é transformado simplesmente por saber, mas por se permitir. Eu sei que eu preciso mudar nessa área. O que vai mudar se você não se permitir? Nada. Agora, quando você se permite ser corrigido nessa área, você vai mudar, você vai ser transformado. E a maioria de nós estamos assim, sabendo de tudo e pouca correção de nada. Porque não queremos ser apontados, não queremos ser corrigidos nos nossos erros. E é aí que a árvore vai crescendo, perdendo as suas folhas, não dando mais fruto, mas se tornando um empecilho para que outros cresçam. Se tornando uma pedra de tropeço para que aqueles que querem algo a mais possam emergir e crescer. Quantos estão me entendendo? Logo, não mais seremos escravos, mas amigos, pois conheceremos o que Jesus compartilha com o Pai. Aos amigos eu deixo saber o que eu converso com meu Pai. É isso que diz o texto. Deus, ele se move em meio à obediência, queridos. Deus, ele se move em meio à obediência e nos faz fluir em revelação. Entendemos então que a revelação, ela pode ser alcançada por meio da obediência. E nessa transição do nível de relacionamento, quando eu saio da minha mentalidade de servo, de Jesus me vê porque eu faço, para Jesus faz porque eu sou, aí você começa a ter um nível de revelação maior. Porque eu não vou mais pecar, porque eu sou alguém santo. Eu não vou mais me corromper naquelas rodinhas. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. É isso que Jesus está nos convidando, a você ser você, sem precisar fazer algo para isso. E quando você é quem Ele te chamou para ser, você vai fluir com mais naturalidade naquilo que Ele te chamou a fazer. E nós precisamos avaliar o nosso caminhar. Nós precisamos olhar se estamos fazendo pesadamente, querendo que alguém nos olhe, querendo que o pastor nos note, que as pessoas nos note, que a sociedade nos note, ou se nós estamos fazendo por chamado. Eu vou estar aqui se estiver chovendo, eu vou estar aqui se estiver sol, eu vou estar aqui se estiver nevando, eu vou estar aqui também se eu estiver nu, se eu estiver assim. Por quê? Porque eu sou essa pessoa. Quantos estão me entendendo? Vamos ao exemplo de José, então. José era um escravo tão bom, que Potifar o colocou como administrador dos seus bens. José era escravo, mas a Bíblia afirma que ele era alguém bem-sucedido. Veja bem, eu posso estar escravo, mas eu não sou escravo. E quando eu me coloco numa posição de escravo, eu não posso receber algo da minha posição de rei. Mas eu posso estar em um momento de vida atravessando de uma maneira que eu sou um escravo. E o que a Bíblia diz? Aquele que pega dinheiro emprestado se torna escravo de quem o emprestou. Então a palavra me poda, a palavra me limpa, ela me corrige. E quando eu aceito isso, eu saio dessa posição então de escravo. É claro, todos nós, e eu acho que isso quando todo ser humano vai passar por algum momento difícil, dificuldade, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Em algum momento nós somos humanos, amém? Nós podemos errar. Mas saiba que tem um advogado junto ao Pai no céu que pode te corrigir, ok?
Então nós podemos errar, então podemos estar no momento como escravo, mas veja bem, José era escravo, mas a Bíblia diz que ele era alguém bem sucedido. Uau, pastor, para mim a definição de bem sucedido é alguém que tem grana, é alguém que tem posse, é alguém que está sentado numa cadeira XYZ. Ei, não, para alguém bem sucedido é o que você é em Deus e não o que você tem na sua conta. Por que isso? Porque isso é importante. Porque na condição que Jó estava, ele não tinha nada, ele tinha um caco de telha para se coçar suas feridas, mas ele não perdeu quem ele era. E o que ele faz? Ele pegou o que ele era e ele falou: eu estou numa situação difícil. Para muitos isso aqui é humilhante, para minha esposa é humilhante, que ela falou para eu amaldiçoar meu Deus e morrer. Então, para muitos isso é humilhante, mas espera aí, eu não me deixarei contaminar por essas coisas. Eu sou um cara aceito por Deus. Vem cá, amigos, deixa eu orar por vocês aqui. A Bíblia diz que nesse exato momento a sorte dele é mudada. O que eu quero dizer com isso? Você pode estar numa posição de crise, mas ser bem sucedido é espírito. Seja próspero como próspero é a tua alma. A Bíblia, ela está sempre nos podando. Por quê? Porque nós não somos medidos pelo que temos, nós somos medidos por quem somos. E quando nós somos, Deus pode então revelar os teus segredos a nós. Quantos estão me entendendo? Então José era escravo, mas a Bíblia diz que ele era alguém bem sucedido. Ainda quando lançado na prisão, o favor o seguia. Perceba algo, alguém está na prisão e esse alguém continua sendo o mesmo diante de Deus. Isso fala muito para mim e para você. Quando estamos na época de vaca magra, esquecemos quem nós somos, viramos escarnecedor, fofoqueiro, e tudo de errado. Por quê? Porque estamos mal, somos definidos pelo nosso poder aquisitivo, somos definidos pelo nível de amizades. Ei, hoje Deus quer te podar, filho. Deus quer corrigir paradigmas dentro de você. Deus quer restaurar verdades para você. Por quê? Porque a partir disso você vai prosperar de uma maneira que você jamais prosperou. Você vai alcançar lugares que jamais te teve acesso, porque você não tem mais uma mentalidade de servo, mas uma mentalidade de amigo. Ainda quando lançado na prisão, o favor o seguia. E detalhe, por quem ele era, foi por quem ele saiu da prisão. Amém? Então, não esqueça quem você é antes de entrar na crise, empresário. A empresa quebrou, mas a empresa só é uma extensão de um tempo que talvez não seja favorável na sua vida, mas ela veio a partir de quem você é. Nunca se esqueça disso, porque se uma empresa se quebra aqui, muitas outras podem se abrir ali, mas quando você trafega na sua identidade. Então José, ele está na prisão, sabendo quem ele era, e a Bíblia diz que ele era bem. Então José, ele interpreta os sonhos dos seus companheiros aonde? Num lugar ruim, num lugar de prisão. Sabe, isso fala muito para nós, queridos, porque nós deixamos de ser quem Deus nos chamou para ser por conta de uma adversidade. Porque lá na minha empresa, pastor, tem um fulano lá que não gosta de mim. Porque lá no trabalho que eu estou, as pessoas falam mal, elas são isso, elas são aquilo. Será que lá na prisão onde José estava era tranquilo? Mas o que ele faz? Ele continua sendo quem ele era, porque ele era uma pessoa bem. Então José interpreta os sonhos dos seus companheiros. Mais tarde, perceba, Deus, ele nunca se esquece do que você faz com o que ele te deu. Mas não se esquece. O que eu quero dizer para você? Em um determinado tempo, a tua fidelidade diante de Deus, ela vai te elevar de nível. A tua fidelidade no momento de crise é a porta de escape. Ou seja, tem pessoas que estão em crise e elas deixam de dizimar, de ofertar, de ser quem elas eram. Por quê? Porque eu estou em crise. Mas deixa eu te falar, a chave para sair da crise é você ser na crise o que você é na prosperidade. Então mais tarde, diz a Bíblia, que Faraó agora ele tem um sonho. E ele sabe que o seu sonho é divino, apesar de ser um politeísta, de adorar outros deuses, ele sabe que aquilo era um sonho divino. Veja que Faraó então é um politeísta e Deus o conhecia, sabe da sua história, apesar dele mesmo não conhecer a Deus, mas foi usado para os projetos de Deus. Eu vim aqui profetizar na tua vida, essa é uma palavra profética que veio agora ao meu coração. Tem pessoas
que serve a outros deuses que vão te abençoar nessa fase e ser usado para os projetos de Deus na tua vida. Se for para você, você recebe. Então, naquela ocasião do sonho de Faraó, José foi lembrado. Olha que milagre. José foi lembrado. Sabe por que as pessoas são lembradas? Porque elas continuamente fazem o que não deve ser esquecido. Meu Deus, que chave é essa? Sabe por que você está sendo esquecido? Porque você tem deixado de praticar aquilo que você não pode deixar de praticar. Você tem deixado de ser quem você deve ser no momento que você talvez ache que é crise. Porque os que são lembrados é aqueles que continuamente estão fazendo o que não deveriam deixar de fazer. Então, naquela ocasião do sonho de Faraó, José foi lembrado, sendo chamado então agora para interpretar o sonho do rei. O que acontece com José? José troca de vestes. José troca de vestes. Ele tira a veste da prisão e coloca a veste do palácio. Ei, por vezes você precisa trocar as roupas para ser promovido. E eu não estou falando a roupa denotativamente, mas conotativamente. Denotativamente eu nunca esqueci porque é dicionário. Conotativamente é metafórico. Ou seja, você precisa hoje trocar as suas vestes. E vestes é mudança de mindset, vestes é mudança de atitude, veste é postura. Eu preciso. Eu já falei isso aqui para vocês e preguei algum tempo atrás falando sobre eu querer estar no reinado tendo uma mentalidade de escravo. Não vai acontecer. Mas quando eu tiver uma mente de rei, mesmo estando lá atrás das manadas, Deus vai me elevar ao reinado. Então, eu preciso ter uma mudança de vestes para esse tempo. E qual é a minha mudança de vestes? É pensar diferente, é quebrar paradigmas. Esse Deus é muito louco. Sabe por que ele é muito louco? Porque ele não te mede por que você fez, ele te mede por quem você é. E ele não está muito preocupado com o teu passado, porque o teu passado você fez e talvez não deu muito bom, mas ele está preocupado o que você vai fazer a partir daqui para o seu futuro ser melhor. Porque Deus está preocupado onde você vai chegar. Ainda hoje, filhão, estará comigo no paraíso. Poxa, o cara fez tudo de ruim. Se estava numa cruz é porque o crime dele foi muito bárbaro. E Jesus fala que ele vai estar com ele no paraíso. Que Deus é esse? Esse é um Deus de destino, não um Deus simplesmente do seu início, porque o seu início pode não ter sido muito bom, mas eu vim aqui profetizar e dizer que se 2023 não começou sorrindo, ele vai terminar dando gargalhadas. Você vai prosperar nesse final de ano como você jamais prosperou. Ei, essa é uma palavra profética. Pastor, mas eu não estou vendo nada. Você não foi chamado para ver, mas para acreditar, e quem recebe essa palavra, celebre o nome dele em nome de Jesus. 2023 vai terminar muito melhor do que iniciou. Ei, por vezes você precisa trocar as suas vestes, querido. Você precisa trocar a tua mentalidade, quebrar esse paradigma que hoje te bloqueia de você não acessar o futuro. Porque é assim mesmo, as coisas são assim. Não, chegou um tempo de você ir para o próximo nível. E para ir para o próximo nível, mude as tuas vestes. Fala para a pessoa do teu lado, mude as tuas vestes, por favor. Se aceitar no literal também está valendo. Sabe, você precisa se vestir para ter um encontro com o rei. Você vai se apresentar para o rei de qualquer maneira? Não. Quando você vai se apresentar para o rei, o que você faz? Deus hoje está mudando as vestes de alguém aqui, gente. E você vai ser promovido. Você vai ser promovido no seu próximo encontro, você vai ser promovido. Meu Deus, isso é forte, hein? E isso fala de mudança. O sonho então é relatado. José, ele traz a revelação e sugere a solução para uma previsão de fome sobre a terra. Você conhece a história. Não há homem mais sábio e capaz então para gerir essa nação. E o que Faraó faz? Vem cá, eu vou te colocar como segundo do Egito. À frente de você só vai ter eu, mas você vai comandar tudo isso aqui. Meu Deus, alguém que continua fazendo, mesmo estando na prisão, o que ele foi chamado para fazer. Alguém que diante do rei muda suas vestes, porque agora ele tira a veste da prisão, coloca a veste do palácio. É alguém que se assenta agora no lugar que Deus tem para ele. Eu vim aqui te dizer algo.
se você não mudar o seu coração, o destino que Deus tem para você e a promessa que Ele te prometeu está logo ali à frente. Mas você não pode se perverter. E você tem que perseverar em quem você é. Não há homem mais sábio, então agora ele se assenta. Nessa ocasião, ele nomeia José ao posto mais alto do governo. Veja, José teve um sonho e Faraó também teve um sonho. Mas o sonho de José e o sonho de Faraó se passaram 14 anos. 14 anos. Quantos aqui lembram de uma palavra profética há 14 anos atrás? Ninguém. Misericórdia. 2, 3, 4. Você tem que manter vivo o que Deus falou no teu coração. Então anote as palavras proféticas que você recebe. José teve um sonho. Lembra do sonho de José? Eu vi como eu era o sol, vocês me rodeando, me adorava. E os irmãos dele, foi aonde começou a saga dele. Foi no sonho. Faraó também teve um sonho. Mas isso 14 anos depois. Pense, se José não tivesse tido o sonho, todos teriam perecido na fome. Você já parou para imaginar isso? E também, se Faraó não tivesse tido um sonho, José teria morrido na prisão. Olha que interessante. Olha como Deus trabalha. Deus trabalha com gerações, gente. Deus trabalha com pessoas. Deus trabalha até com os ímpios para abençoar os justos. Esse é o Deus que nós servimos. Então José é a figura da igreja, Faraó é a figura do mundo. Nós somos profetas para beneficiar o mundo. O que carregamos não é para nós, é para eles. O que você tem não é seu, mas é nosso. O Pai que nós temos não é só meu, é nosso. Não é isso que ele ensinou, Mateus 6? Pai nosso que estás nos céus. Venha sobre nós o quê? A vontade dele. O pão é nosso, não é só meu. Quantos estão comigo? Então não somos profetas para beneficiar, nós somos profetas para beneficiar o mundo. Sim, esse mundo pelo qual Jesus morreu e que Deus amou profundamente. Não porque ele concordava, mas porque ele era mudança. Em 2 anos de prosperidade, há então uma colheita de 100 por 1. Eles colhem muito além do que se colheria normalmente, logo quando começa a fome. Então eles tinham o suficiente para alimentar, não apenas o Egito, mas todo mundo conhecido naquela época. Olha que poderoso é um sonho de alguém. Imagina que se o sonho não fosse tão detalhado, eles não teriam guardado o bastante. Nos primeiros anos de escassez, as pessoas têm os seus depósitos de grãos esvaziados. Então o povo começa a comprar grãos. Quando o dinheiro acaba, tudo começa a servir como moeda. Eles começam a vender filhos. Eles começam a dar a sua vida. Por quê? Porque acabou o dinheiro, eu preciso comer. Aos poucos, Faraó passa então a ser proprietário de todo o Egito, por conta de um sonho. E no capítulo 47 de Gênesis, nós vemos que todo o Egito se tornou escravo. Uma nação tão próspera tornou-se totalmente pobre. Mas voltando aqui ao texto, Jesus disse: já não vos chamo de servos, de escravos, mas de amigos. Aos amigos Deus revela os seus segredos. Aos amigos Deus revela o que ele vai fazer. Então José era alguém amigo de Deus. E Deus revelava para ele o que iria acontecer. Usava pessoas para que ele pudesse ser promovido por isso. Eu quero te dizer, Deus vai usar pessoas para te promover. Jesus então destituiu o estado de escravidão e evoluiu para a amizade, por meio da revelação. Perceba que Faraó não contou para todo o Egito a interpretação do sonho que José deu para ele. Por quê? Porque você não conta segredo a quem não é alinhado ao teu coração. Você não conta segredo para quem não bate as batidas do teu coração. Quantos estão comigo? Então essa informação ficou em segredo. Eles se tornaram escravos. Olha que detalhe. Por conta de uma informação. As pessoas que não tiveram acesso a essa informação, e aqui eu começo a pregar, as pessoas que não têm acesso à informação, elas se tornam escravas. O que diz o texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6? O meu povo, por causa de quê? Que lhe falta conhecimento. Diga comigo, conhecimento, informação. Mas a quem é dada informação segundo o texto que eu estou lendo de João 15? A quem?
A chave do seu futuro não está no governo. A chave do seu futuro não está em você, sei lá, diplomas, canudos. Não, isso tudo é muito importante. Mas a chave está em você ser amigo de Deus. Eu vou ser amigo de Deus. E quando eu sou amigo de Deus, Ele me revela os segredos. Então eles se tornaram escravos, porque eles não sabiam o que o pai estava fazendo. Mas foi revelado a Faraó. Faraó guardou a informação. E o que ele faz? Cresceu no Egito. O Egito agora é meu, por conta de uma informação. Por conta de uma informação. As pessoas, queridos, elas não são pobres porque lhes faltam recursos. Elas são pobres porque lhe falta revelações. Elas são pobres porque lhe falta conhecimento. E o que é o conhecimento? É você correr atrás. É você ir atrás da informação. É você buscar do alto. Lembra o que disse Oséias: o meu povo está perecendo por isso. Sem revelação, nós deixamos de receber o que nos pertence. Mas a revelação é para aqueles que são amigos de Deus. E quando nós somos amigos dele, ele nos dá a saber os teus segredos. Se eu não me engano, é Salmo 25, versículo 14 ou versículo 12, que diz: aos que temem ao Senhor, ele dá a saber os seus segredos. Alteramos lugares escravizados para ser um lugar próspero, através do acesso que temos à informação. Se vocês não sabem, a moeda do século 21 é o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, mais capital social você terá. Quanto mais conhecimento você adquire, mais à frente das pessoas você estará. Aí quando o pastor vem aqui e fala: adquire um livro ali. Ah, odeio leitura. Então vai ser escravo da ignorância. Alguém comigo? Vai ser escravo da ignorância. E vai ser governado por quem tem conhecimento. A revelação não está no nível dos servos. A revelação está no nível dos amigos. A revelação não está no nível de você ser alguém que faz para Deus, mas de ser alguém que é para Deus. A revelação está naquele que se move por quem é e não pelo que eu faço. Quantos amigos de Deus nós temos aqui essa noite? Está diminuindo. Era para estar aumentando. Mas amigos permitem serem podados por Deus. Amigos permitem serem confrontados por Deus. Amigos entendem o valor de uma amizade, de uma aliança, e eles abrem mão de qualquer coisa por essa aliança. Você é uma pessoa de aliança? Você abre mão de qualquer coisa por uma aliança? Sabe, nós temos visto o quê? Pessoas que eu entrego tudo para Deus. Senhor, tudo é teu. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça. Gostamos de cantar essas coisas. Qual é o nível da tua aliança com Deus? Então, não inveje o irmão que está recebendo, se você não sabe o preço que ele está pagando. Se você não sabe o nível de entrega que ele tem para Deus. E o nível de entrega não é da sua carteira, é do seu coração. Porque Caim deu uma oferta maior que a de Abel, em valores. Mas ele foi rejeitado porque o coração dele não simbolizava aquilo que ele entregou. Deus, quando você traz aqui no gasofilácio a sua oferta, Ele não olha o que caiu, Ele olha o quanto ficou. E o quanto você reteve é a colheita do que você não entregou. Abraão, vamos falar de Abraão? Abraão era amigo de Deus. Então o Senhor diz: esconderei de Abraão o que eu estou para fazer? Vocês acham que sim? Se eu sou amigo de Deus, Ele não vai esconder. A Bíblia diz: Deus vai revelar aos profetas aquilo que Ele vai fazer. Por quê? Porque profetas são amigos de Deus. Tem pessoas que marcam o gabinete, sentam comigo: pastor, Deus me falou isso, isso e aquilo. O que eu faço? Eu falei: Ele não me falou a respeito de você sobre isso. Mas se Ele está falando com você, Deus te abençoe. Eu não sou o profeta para a sua vida. Porque se eu fosse, Ele iria falar comigo ao teu respeito. Estão comigo aqui, gente? Eu estou alinhando. Por quê? Porque as pessoas precisam transicionar de servos para amigos.
Você precisa entender que quando você adora aqui, líderes dessa casa, vocês não estão adorando a mim, vocês não estão adorando a comunidade das nações, vocês estão fazendo o que vocês foram chamados para Deus nessa casa. E a bênção dessa casa vai ser derramada sobre você, porque você é aliançado com ela, amém? A amizade com Deus sempre libera a revelação acerca daquilo que Deus está fazendo. Abraão, ele tinha permissão para exercer influência sobre as decisões de Deus. Deus havia decidido destruir Sodoma e Gomorra, e você conhece a história. Mas Abraão era amigo de Deus, e o que Abraão faz? Exterminará o justo pelo ímpio? Ele chega diante de Deus e coloca um dedo no rosto de Deus e fala: você vai fazer isso? Veja como ele fala: e se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás? E não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, mas matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, Senhor, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Um amigo, ele pode ter conversas difíceis, sim ou não? Ele pode conversar verdadeiramente, sem máscaras, e é isso que Abraão faz, porque ele é amigo de Deus. Então respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, eu pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão então torna a falar: sei que já muito ousado a ponto de falar ao Senhor, e eu que não passo de pó e cinza. Incrível, porque Abraão, ele negocia com Deus até chegar a um número de 10. Por esse texto eu entendo que Deus, ele não destrói nações por causa dos pecados dos homens. Não, ele não destrói por conta disso, mas porque ele não consegue encontrar justos nesses lugares. Porque ele diz, segundo esse texto, se tivesse 10, se tivesse 1, ele não destruiria. Logo, Sodoma e Gomorra foram destruídos e a mulher de Ló se tornou a estátua de sal que você conhece. Abraão tinha uma relação tão profunda com Deus que permitia questioná-lo, influenciá-lo nas suas decisões. Deixa eu te falar uma coisa: amigo é aquele que te influencia, sim ou não? Se você tem um amigo íntimo, pode perceber que em um determinado momento ou você está influenciando ele, ou ele está te influenciando, porque não existe relacionamento sem influências, não existe relacionamento de intimidade que não gere uma influência, uma transformação. Então, se a minha vida não está andando bem, não vou olhar para a minha vida, vou olhar para as pessoas que estão à minha volta. O que está acontecendo? Pô, só estou andando com pessoas que separaram, por isso que esses pensamentos de separação estão na minha mente, porque estou sendo influenciado por eles. Se você quer matar gigantes, você tem que andar com matadores de gigante. Se você quer conquistar a terra prometida, você não deve andar com 10 espias, mas com Josué e Caleb. Por quê? Porque os seus amigos, em um determinado momento, eles vão influenciar na tua decisão. Foi isso que Abraão fez com Deus. Moisés também, ele tinha uma influência nas decisões de Deus, pois ele construiu um relacionamento profundo com Deus. Veja o texto de Números 12, versículo 8. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele eu converso face a face, claramente, e não por enigmas ou por parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Deus está muito afim de conversar com você face a face. Deus está muito afim de revelar a você o que Ele quer fazer. Mas tenha um relacionamento profundo com Deus. E aí nós vamos para Êxodo capítulo 32. Além disso, o povo diz: Israel, este é o seu Deus que tirou você do Egito? O Senhor disse a Moisés: tenho percebido que este povo é um povo rebelde. Agora deixe-me sozinho para que a minha ira se acenda sobre eles e eu os destruirei. Depois farei de você uma grande nação. Mas Moisés implorou ao Senhor seu Deus. Senhor, disse ele, por que ficar indignado assim com o seu povo que o Senhor tirou da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar os egípcios dizer, foi com má intenção que os tirou? Para matá-los nos montes e para bani-los da face da terra? Volte atrás e peça e apague a sua indignação. Volte atrás, eu peço e apague a sua indignação. Tenha piedade, desista de fazer esse terrível mal ao seu povo. Olha o que Moisés fala. Deus fala: eu vou destruir esse teu povo aí, Moisés. Moisés fala assim: Senhor,
tiramos eles de lá, aí trouxemos eles para cá. Agora o Senhor quer matar eles. O que vão pensar do Senhor? Essa era a tua intenção. Moisés questiona Deus, e Deus fala assim: eu não vou fazer isso, eu vou considerar a sua petição. Só que antes de Moisés falar isso, ele fala assim: esse povo não é meu, esse povo é teu. Porque amigos são sinceros, amigos falam a verdade. Doa a quem doer, ele sempre vai falar a verdade. Então Deus desiste, então o Senhor desistiu do mal que faria aquele povo, por conta de uma amizade com Moisés. Deixa eu te falar uma coisa: escolha os teus amigos, mas amigos de verdade são amigos de Deus. Amigos de verdade são os amigos de Deus. Isso são amigos. O resto é colega. E colega, deixa passar. Quantos estão comigo? Algumas vezes, quando Deus determina algo ruim, Ele não está profetizando um destino, mas verificando se há algum líder em sintonia com seu coração, a fim de reverter um quadro. Uma vez eu falei para uma pessoa que, eu tive um sonho assim, um sonho de morte. Eu falei: Deus está te revelando um destino, que você pode entrar em sintonia com Ele e mudar essa situação. Profetas são assim, não é isso, Tiagão? Que você estava lá na escola de profetas, aprendeu sobre isso. Profetas, eles mudam destino. Profetas, eles podem ver o caos, mas eles dão uma palavra de ordem. Profetas, eles podem estar diante de um vale seco, mas ele diz àquele vale seco: vem viver aqui uma vida nova. Porque profetas mudam destino. Quantos estão comigo? Então nós precisamos ser essas pessoas, amigos de Deus, gente. Amigos que conhecem o seu segredo. Amigos que não ficam fazendo para Deus, mas sendo o que Deus nos chamou para ser. Depois, quando Deus sugere a presença de um anjo no seu lugar, Moisés aponta que o que faz a diferença entre Israel e os outros povos era exatamente a presença de Deus. Sem o Senhor, eu não vou, diz Moisés. E tem gente indo porque a proposta é boa. Tem gente indo porque é agradável ao bolso. Cuidado, filho, para não quebrar a cara e perder o propósito do que Deus te estabeleceu para ser. Deixa eu te falar uma coisa: você não é aquela criança que nasceu há 30, 40, 50, 60 anos atrás. Por quê? Porque tudo na vida é processual, tudo na vida cresce. Se não está conforme você gostaria, mude as tuas semeaduras e será conforme você gostaria. E você vai crescer para o seu chamado. Tudo na vida é um processo. Eu não caí aqui de paraquedas. Eu tive um processo, tive sacrifícios, tive entregas, continuo tendo para chegar aonde Deus tem para nós. Quantos me entendem? Então, sem o Senhor, eu não vou, diz Moisés. Há uma relação de duas vias, quando Deus e o homem compartilham os seus desejos. Que tipo de amigo de Deus você é se Ele fizesse apenas o que você quer? Mas hoje em dia nós estamos assim, nós estamos sendo esse crente gugu dadá. Se Ele não fizer assim, eu não vou mais na igreja. Se Ele não fizer assim, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou estar na escala hoje. Vai crescer, crente. Porque amigos comungam, compartilham, se aliançam por algo juntos. Aliás, casamento é assim. Para casamento dar certo, você tem que estar de comum acordo. Poderão andar dois juntos se não estiverem de comum acordo. Amós 3:3. Poderão andar dois se não estiverem concordando. A Bíblia diz, Jesus ele diz assim, que se nós dividimos, nós nos tornamos o próprio Satanás da nossa casa. Porque uma mente dividida, ela não subsiste. Uma mente dividida, ela não subsiste. Se você não concorda com algumas coisas no seu trabalho, na sua igreja, na sua família, sabe o que está acontecendo com você? Uma divisão. O que é uma divisão? Não é uma palavra negativa. Simboliza duas visões. Você tem uma e a instituição tem outra. Se você não está de acordo com a visão da instituição, você está dividindo. E um reino subdividido, ele não prospera. Então hoje entre em concordância no seu casamento. Entre em concordância na sua empresa, na sua igreja. Entre em concordância com a sua fé. Quantos estão me entendendo? Lembra do texto de 1 Coríntios capítulo 13? Lembra do texto de 1 Coríntios 13? Ou seja, esses atributos, queridos, em primeiro lugar, diz respeito a Deus.
não a nós. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Vai. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, e aí vem, eu fazia as coisas de menino, mas agora eu cresci. Sabe o que é esse texto? Deus está falando dele. De nada importa se eu não for isso. De nada importa se eu não tiver amor. De nada importa eu fazer essas coisas. Ou seja, esses atributos, em primeiro lugar, se aplicam a Deus antes de se aplicarem a nós. E Deus, Ele não age em ciúmes. Ele quer um relacionamento verdadeiro conosco. Deus quer um relacionamento verdadeiro. Deus colocou o diabo no mesmo planeta que nos colocou. Você percebeu isso? E às vezes está chato, né, ele? Mas por que ele não foi colocado lá em Júpiter? Não é verdade? Deus poderia ter colocado ele lá em Marte, para nós ficar aqui tranquilo. Lembra que Deus plantou 2 árvores no jardim? Quem lembra dessa historinha? Por que ele não plantou somente a árvore da vida? Para que o homem não pecasse. Sabe por quê? Porque ele forneceu opção e recomendou a árvore boa. Por quê? Porque o amor, ele requer escolha. Ele requer correr risco. Por isso que quando você vai casar, você se coloca diante das testemunhas que você escolheu, diga-se de passagem, que os padrinhos foi você. Se você escolheu para ganhar geladeira, fogão, o problema é teu. Você escolheu as testemunhas e diante delas você fez uma escolha. Diante de Deus, das testemunhas visíveis e invisíveis, você escolheu. Por quê? Porque o amor, ele requer escolha, e escolha requer correr risco. Você vai correr risco. Servir a Deus, amá-lo de todo o coração, é correr risco. Qual é o risco? De um dia eu ter que abrir mão da minha carreira de 21 anos para servi-lo, porque essa é a vontade e o propósito dele na minha vida. Está comigo aqui? Deus não poderia nos programar para amar, porque amor requer escolha. Eu não posso dizer que amo alguém se eu não tenho opção de escolha. Eu não posso dizer que amo uma vida em santidade se eu não posso escolher entre prostituição e santidade. Quantos estão me entendendo? O fato de Deus nos permitir escolher é porque Ele valoriza o amor. A única forma de se ter uma recompensa por se fazer a coisa certa é com a possibilidade de se fazer a coisa errada. É a única forma. E Deus recompensa aqueles que o buscam. Por quê? Porque eu posso não buscar. A Bíblia diz, se quiserem me ouvir, voltei lá no texto do início. Comereis o melhor da terra. Todos vão comer o melhor da terra? Sim ou não? Por que não? Só os que quiserem. E querer é uma escolha. Quantos estão aqui comigo? Jesus fazia o que via o seu pai fazer. Jesus valorizava o livre-arbítrio. Ele valoriza o livre-arbítrio. Ele chega diante de você e fala assim: Elisa, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Por quê? Porque eu não sou um tomador, eu sou um doador. E eu vim ao mundo para doar o que eu tenho, não para pegar do mundo o que o mundo me oferece. Quando você entende isso, você sai do mundo de servo para o mundo de amigo de Deus. E você sabe que, sendo um amigo de Deus, Ele vai revelar os teus segredos e você vai viver uma vida poderosa. No episódio da prisão de Jesus, eu já estou caminhando para o final. Pedro corta a orelha do soldado.
Eu penso que ele acertou a orelha sem querer, porque a intenção era cortar a cabeça. Sim ou não? Ou alguém vai tirar a espada e simplesmente dar um corte na orelha de alguém. Ele era um pescador, queridos, e não um soldado, por isso que ele não sabia manejar a espada. Como que ele acertaria apenas em cortar a orelha? Mas Jesus repreendeu Pedro, por quê? Jesus não havia dito para pegar espadas? Eu vou ler o texto para vocês. Lucas, capítulo 22, por favor. Lucas 22, 36 a 37, 36 e 37. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. O próprio Jesus falou para as pessoas terem espada. Sabe, queridos, por vezes Deus nos entrega oportunidades que não são para serem usadas. E ouça isso que eu vou te dizer. E se tivermos numa relação de amizade com Deus, nós saberemos o que deveremos fazer com aquilo que Ele nos entregou. É por isso que 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E ele repete: tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por essas coisas. Não é porque você tem uma espada que você tem que matar pessoas. Quantos estão me entendendo? E um correto relacionamento que eu tenho com Deus vai me trazer revelação do que eu devo fazer com essa espada. É por isso que nós devemos ser amigos de Deus, para saber o que fazer com aquilo que Ele nos entrega, com aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Tem pessoas hoje que estão pedindo para Deus milagres, e Deus vai realizar milagres na tua vida, mas saiba o que fazer com isso. A revelação dele está disponível aos seus amigos. Quantos querem mais revelação na sua vida? Então hoje seja um amigo de Deus. Seja um amigo. E um amigo que é obediente à sua palavra, que é moldado pela sua palavra, podado pela sua palavra.